Não, o Pix não vai acabar e não, o Brasil não foi taxado. E não, a culpa não é do Flávio. Mas calma, de fato existem culpados pra tudo que tá rolando. E se você quiser o argumento pra fazer a sua prima de franjinha, mecha azul com sovaco cabeludo chegar à conclusão que ela tá errada, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Gente, tem tempo que eu não faço um vídeo com coração tão peludo e o que me levou a esse ranço generalizado eu vou expor detalhadamente para que não fique nenhuma dúvida. Então, dá o like no vídeo para o YouTube espalhar para mais pessoas fora da nossa bolha e quem sabe conscientizar um petista. Vamos pelo menos tentar, né? Desde já, valeu demais. Vamos começar destrinchando as falas do Lula porque vai economizar bastante meu tempo. Força, guerreiros! Porque depois do sucesso da minha visita ao Trump, do sucesso, o Trump até riu. Vocês viram que ele riu? Porque ele disse que entre eu e ele tem uma química. Aqui o Lula desmonta sua própria narrativa ao dizer que não se importa com os Estados Unidos e que está lutando contra o regime estadunidense. Porque ele faz questão de mostrar que o Trump o tratou como um cachorrinho, que riu pra ele, fez carinho, falou que ele era bonitinho. E o Lula, como um bom déspota, abanou o rabo todo feliz com a migalha que recebeu. Então, caro companheiro, não cai na lorota de que o Lula tá cagando pro Trump, porque ele quer que você saiba que o Trump riu pra ele. Uma fala absurdamente patética e vassala. O bolsonarismo ficou muito puto da vida. O que aconteceu? Eles foram lá. A família foi lá essa semana e foi conversar com o Marco Rubio. Porque aquela fotografia que eles tiraram com o Trump, você viu, o Trump sentou e falou, fica em pé, ele fica de pé. Aquela é a fotografia de campanha. De tantas coisas que eu sabia que o Lula era, recalcado e inseguro, me pegou meio de surpresa, porque ele tinha uma fama, né? E isso ficou claro porque ele nem fez questão de esconder. Essa aqui foi a postagem feita pelo Trump após a visita do Lula, sem fotos. Apenas um anúncio formal dizendo que o Lula e o Trump conversaram sobre as tarifas e que os representantes dos países estavam, dialogando para ver os pontos mais críticos. E grava essa última parte porque ela é bem importante. Já essa aqui foi a postagem do Trump com o Flávio, deixando claro que o recebeu e que ele é um jovem inteligente que ama muito o Brasil. Entendeu o recalque do Lula? Enquanto Lula visitava o Trump, as matérias gritavam: Lula deve tentar convencer Trump a evitar a classificação de facções como terroristas. E aí, em contrapartida, o Flávio Bolsonaro diz que pediu ao Trump a classificação do PCC e do CV como facções terroristas. Ah, mas é que não é terrorista. Faccionados do Comando Vermelho mataram uma cozinheira, mãe de família, que se recusou a matar policiais envenenados. Ah, mas e a nossa soberania? Essa aqui? A senhora com a criança aqui vai embaixo do ônibus, outro filho ali. Olha o fogo na pista lá na frente, olha o fogo lá, ó. Olha o fogo. Ah, mas terrorista é um negócio diferente. É mesmo? Você esqueceu disso aqui? Os responsáveis pelo terrorismo na Praça dos Três Poderes. O Legislativo e Judiciário reunidos se manifestam em defesa da democracia. E em repúdio a atos terroristas. 9 de janeiro de 2023. O Jornal Nacional está começando. Estavam a serviço, enquanto terroristas já tinham invadido as casas legislativas. Então é isso? O 8 de janeiro, que era terrorismo? E esse absurdo cometido contra gente inocente em nome de um projeto político de poder gerou isso aqui. Povo brasileiro, para quem não me conhece, eu sou a Maria. Eu estou refugiada aqui no Chile há 3 anos e meio. Tenho 4 filhos, esse é o menor. Confesso que eu estou até com medo de gravar esse vídeo, mas é necessário para que vocês saibam o que está acontecendo. Eu sou uma das perseguidas do 8 de janeiro. E o único crime que eu cometi foi servir cafezinho para as pessoas que estavam lá fazendo a manifestação. Assim que eu soube que eu ia ficar presa por 11 anos, sem ter cometido crime algum, eu fugi aqui pro Chile com meus 4 filhos. Quando dá, eu faço faxina, porque às vezes não tem nem com quem eu deixar os meus 4 filhos, são tudo pequenos. Mas eu tento fazer. Sempre que dá, eu tô correndo atrás. E quando foi a semana passada, o ministro Moraes, ele bloqueou o auxílio que um dos meus filhos recebia. E agora,
Eu estou sem nada. Eu estou gravando esse vídeo aqui, gente, para vocês verem a situação. Nesse exato momento, meus 4 filhos estão dormindo com fome, gente. Olha a situação da minha geladeira, eu não tenho nada. Eu não sei mais o que fazer. Eu já pedi para Deus me tirar dessa terra. Mas o que fazer? Ele só tem a mim. Eu não cometi crime nenhum, gente. Olha aqui minha geladeira, não tem nada. Olha a situação. Tenha misericórdia, tenha piedade. Estou sendo para que o Flávio ganhe, porque só assim a gente vai ter anistia. Enquanto isso, meus filhos precisam comer, eles precisam se alimentar, eles estão passando necessidade. Eu estou aqui ó, com essa criança no colo porque ele estava chorando. Ficou clara a diferença entre nós e eles? Assim, ficou bem claro para você? E calma que a gente vai voltar no assunto Alexandre, porque ele tem muito a ver com tudo que rolou nessa terça-feira. Mas deixa eu continuar com a fala do Lula, porque eu sei que é difícil, mas é muito importante você entender o que esse cara disse. De boas. Mas ele foi encontrar com o Marco Rubio. E quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação. Quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Para começar, isso é uma mentira. O Brasil não foi taxado em 25% nas importações. O que aconteceu foi o resultado de uma das investigações da Seção 301, iniciada em 2025. Então ela foi apresentada e lá tem uma lista de coisas que justificariam, caso o Trump quisesse, uma taxação. E galera, isso tem que ficar bem claro, porque o Brasil ainda não está taxado. E como o Lula trabalha com a falácia do espantalho, ele não apenas ignorou esse fato, como também ignorou os motivos que eu vou trazer mais à frente. Então, fica aí. Porém, um ponto extremamente importante nessa fala do Lula é a revelação de que ele está negociando as tarifas com o Trump desde sua última visita, que tem quase um mês. Então, como isso poderia ser culpa do Flávio, que só o visitou na semana passada? Nem faz sentido! E não faz porque isso é um monte de lorota misturada com narrativa política, porque defender a não classificação do PCC e do CV como terroristas pegou muito mal. Mas é que dois podem jogar esse jogo, Lula. É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Vendilhões da pátria porque foram pedir interferência estrangeira. Tipo, o Felipe Neto pedindo abertamente no Twitter ajuda pro Biden e pra Kamala Harrison. Tipo, por favor, nos ajude. Tipo, o Barroso que pediu a ajuda dos Estados Unidos na condução das nossas eleições em 2022. Tipo, o Lula atuando em operação para um banco emprestar $1 bilhão para a Argentina para tentar frear o avanço do Milei em período eleitoral. Ou quando o Lula mandou um avião da FAB, pago por nós, para buscar a corrupta condenada Nadine Heredia para que ela não fosse presa. Ou quando a Glaze foi até o mundo árabe pedir ajuda na TV Al Jazeera para poder libertar o Lula. Porque parece que o problema mesmo é só os faccionados serem taxados como terroristas. Que é exatamente o que eles são. Mas Lula, o cara que come ditadura e arrota a democracia, foi além. Olha só o que ele disse. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Muitas camadas isso aqui. Primeiro que é burro, porque Joaquim Silvério não foi enforcado, mas sim Tiradentes. Burro! Lula, você é burro. Segundo que o presidente da República, após falar que por muito menos o cara lá foi enforcado, pergunta o que o Flávio merecia. E pede pra galera meditar a respeito, porque só pode meditar, já que se falar em voz alta pode ser crime. Deixa eu detalhar pra você quem é vítima de violência aqui, porque precisamos dar mais do que nomes. Precisamos dar rosto aos crimes. Jair Messias Bolsonaro, de direita, atentado em 2018 às vésperas da eleição onde ele era o favorito. Donald Trump, de direita, atentado em 2024 às vésperas da eleição em que ele era o favorito. Shinzo Abe, de direita, assassinado em 2022 enquanto discursava a favor de outro político também de direita. Miguel Uribe, de direita, assassinado em 2025 na Colômbia durante a corrida presidencial. Ele era o favorito para o cargo.
Fernando Villavicencio, de direita, candidato à presidência do Equador, estava em segundo lugar nas pesquisas quando foi assassinado em 2023. Robert Fico, de direita, primeiro-ministro da Eslováquia, sofreu um atentado em 2024, sobreviveu após ficar em estado crítico. Charlie Kirk, de direita, jovem influenciador que falava com as massas jovens e pregava o conservadorismo e o cristianismo, assassinado em 2025. E agora, após citar um enforcamento, o Lula pergunta o que é que o Flávio merecia. Se fosse alguém de direita falando tal coisa, já teria inquérito aberto e 15 minutos de Jornal Nacional no mínimo. Mas a esquerda prega a democracia para viver a barbárie e o autoritarismo. E como os jornalistas foram doutrinados na faculdade, eles pensam que isso aí não é nada demais, é por um bem maior. E esse é um grande problema. A mídia dá o tom da sociedade, tipo a Globo. Olha só que pachorra. Trump faz post com foto ao lado de Flávio horas após anúncio de tarifaço. Que anúncio de tarifaço, Globo? Isso é mentira! A Globo está mentindo em ano eleitoral para manipular as pessoas e tentar ajudar o Lula. Porque quando ele estava politicamente moribundo, a luta contra o Trump e as tarifas o fez recobrar algum tipo de fôlego. E agora eles vão tentar fazer isso de novo, na sua cara. De qualquer forma, Flávio já avisou que irá denunciar o Lula por incitação ao crime, visto que o seu pai, o presidente Bolsonaro, quase morreu por conta desse mesmo discurso. Agora a Globo deveria parar no inquérito das fake news. Né, Xande? Tá, mas deixa eu continuar, porque melhora. Eu juro. Então, lembra que eu pedi pra você gravar que o Lula estava conversando com o Trump sobre as tarifas? Pois é, aqui ele explicou melhor. O secretário do comércio dele começou a dizer que tinha taxação. Eu disse para o Trump, aqui, Trump, tem uma divergência entre o seu ministro do comércio e o meu ministro do comércio. Então nós dois vamos dar 30 dias. 30 dias para eles provar quem é que está certo ou quem está errado. Se eu tiver errado, eu aceito. Se você tiver errado, você aceita. E demos 30 dias, tá? Até agora já conversaram 3 vezes e não houve acordo. Aqui o déspota está dizendo que os Estados Unidos falaram que o Brasil estava taxando produtos norte-americanos. E ele falou que era mentira, mas que se fosse verdade, ele ia dar o braço a torcer. Tem 30 dias que a diplomacia lulista tá nessa e a resposta que tivemos até o momento foi a recomendação da taxação brasileira. Em vez de entrar com diplomacia e mostrar que Trump pode estar errado, a esquerda faz o que sempre fez na sua história. Gritou. Histericamente, sabe, encantou o gado, que não consegue sequer entender o que ele está falando, porque a nossa produção acadêmica é ridícula. E por fim, Lula resolveu atacar Marco Rubio, futuro presidente dos Estados Unidos, amém, abertamente. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do Departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump. Não, Lula. O Rubio não é inimigo mortal de Cuba. Ele é inimigo mortal da ditadura cubana que obrigou a sua família a fugir do seu próprio país. Ditadura cubana essa que o Lula apoia. Entenda a relação de Lula e do PT com as ditaduras de esquerda. Ex-presidente, porque o Lula ainda não havia sido eleito na época da matéria, e o partido, o PT, mantém relações com países como Cuba, China, Venezuela, Coreia do Norte e Nicarágua. Vem cá, quantas pessoas você conhece que largaram tudo para poder viver o sonho nicaragüense, em busca de uma vida melhor em Cuba? Na Venezuela? Na Coreia do Norte? Sabe por que você não conhece? Porque ninguém foge para lá. As pessoas arriscam a sua própria vida e a sua liberdade para viver no país malvadão e imperialista do Donald Trump. E o detalhe em comum é que os ditadores desses países também não gostam dos Estados Unidos, justamente porque lá você não está amarrado ao Estado e pode ser livre. E a esquerda não te quer livre, ela te quer dependente. Quanto mais miserável você for, mais refém do Estado você é. E isso nem é achismo, isso é um fato. Enquanto o Lula estava lá atacando o Rubio falava algo quase que respondendo ao Lula sem saber que ele estava em incontinência verbal. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than
Cuba, obviously, other than Venezuela, remains with some challenges. And of course, Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Engraçado ele citar, né, Nicarágua, Cuba, Venezuela, né, os parça do Lula. Entenda aqui, pequeno padawan, enquanto Lula for presidente e o PT estiver no poder, você estará cada vez mais longe do sonho americano e mais próximo do pesadelo venezuelano. Nos Estados Unidos não tem CLT, mas em contrapartida tem liberdade econômica, faxineira lá tem carrão. Ah, mas aqui no Brasil você tem CLT, você paga aposentadoria por 40 anos e vive para usufruir uns 10 de forma bem limitada, porque o imposto aqui come solto. Você em algum momento da sua vida já parou para se questionar o tamanho da carga tributária nos remédios que você vai usar na sua velhice? Sua aposentadoria vai dar conta? Você nunca se perguntou por que no Brasil um carro popular custa 80 mil e no Paraguai, de um governo fascista de direita, esse mesmo carro sai a 40? Imposto! Mas é bom que você continue assim, miserável, refém do Estado, como em Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte. Aqui você consegue ver que 9 estados do país têm mais Bolsa Família do que gente trabalhando. E detalhe que o primeiro da lista é o Maranhão, com 696 mil empregos formais versus 1.156.000 beneficiários do Bolsa Família. Sabe como foi as eleições no Maranhão em 2022? Assim, ó, quase 70% dos votos para o Lula. Quanto mais refém do Estado, mais você vai votar em quem te promete o peixe em vez de te ensinar a pescar. Como que alguém pode falar em soberania em escala 6x1 quando dos 365 dias do ano você é obrigado a trabalhar 149 dias e entregar todo o seu dinheiro para o Estado? E se não pagar, você vai preso. Ou então você não come, você não veste, ou perde a casa que você achava que era sua, ou o seu carro que você pagou e achava que era seu. Cretinos. Em 2024, o Brasil registrou 39 mil assassinatos. E não estamos em guerra, galera. Nós simplesmente normalizamos esse absurdo e quem fala em endurecer as penas é fascista. 14 anos de prisão só para a senhorinha com câncer do 8 de janeiro. Aqui, nas audiências de custódia, os nossos juízes já dão risada junto com os bandidos, tipo, você aqui de novo. Flávio não traiu a pátria pedindo a classificação dos faccionados como terroristas. Trai a pátria quem quer impedir que isso aconteça. Mas tá, eu falei que eu ia apontar o dedo para os culpados pela recomendação da taxação ao Brasil, né? Além do próprio Lula e sua política autoritária e miserável. É claro. Estados Unidos citam decisões de Toffoli sobre Odebrecht em justificativa para tarifas. Anulação de provas obtidas por meio de acordo de leniência foi mencionada como exemplo de fragilidade do Brasil no combate à corrupção. E eu não preciso relembrá-los que o Toffoli matou no peito as anulações das delações e dos acordos de leniência da Lava Jato, já que ele foi citado pelo próprio Marcelo Odebrecht, gerando a matéria O Amigo do Amigo de Meu Pai, que foi censurada pelo Alexandre de Moraes e deu no que deu. Todos sabem. E todos também sabem que não aconteceu nada, nadinha. Foi tipo, o Toffoli mandou e com a justiça não se discute. Mas eu preciso te lembrar que esse ano descobrimos que após o Toffoli anular também os bilhões da JF, o advogado dessa empresa adquiriu um resort do Toffoli. E sabe por que de novo não deu em nada? Porque o PGR, seu Gonê, não quer. Ele está muito ocupado mantendo o presidente Bolsonaro, o Felipe Martins, o general Braga Neto, o almirante Garnier, o general Heleno, dentre tantos outros, na cadeia, pelo crime de poder ganhar as eleições presidenciais. Na minha humilde opinião. Pode ter opinião? E essa situação toda envolvendo o Toffoli tá por isso mesmo. E quando algum país fala que, epa, você tá louco, isso tá muito errado, isso é uma interferência estrangeira? Deixa que a gente resolve? Pergunta legítima. Resolve como? A Polícia Federal, comandada por Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula, trocou o investigador do caso Lulinha antes que a amiga dele fosse prestar depoimento. E aí ontem, dia 2 de junho, o governo Lula retomou o convênio com uma entidade ligada ao PT e investigada na máfia do INSS. Me diz aí, quem é que vai fazer alguma coisa a respeito? O PGR? O Toffoli? O Alexandre de Moraes? O Gilmar Mendes? O Flávio Dino, que em março desse ano suspendeu uma decisão da CPMI que quebrou o sigilo da amiga do Lulinha? Pelo amor de Deus, galera, onde é que vocês estão vendo soberania aí?
Todo mundo é escravo de Brasília. E quanto mais rápido você entender isso, mais doloroso vai ser. Mas pelo menos você pode tentar fazer alguma coisa a respeito. Cadê a nossa Lei Áurea? Até porque, após toda a repercussão do contrato de 129 milhões de sua esposa com o Banco Master, Alexandre de Moraes volta ao noticiário porque ele foi apontado dentro do relatório da seção 301 como um dos motivos para o Brasil merecer uma taxação. O relatório da seção 301 cita as decisões sigilosas de censura promovida globalmente por um único homem que estava lá no Gilmar Palusa pedindo uma regulamentação internacional das redes sociais. Há necessidade de uma regulamentação internacional das Big Techs. Assim como em 1945 se sentiu na pós-guerra a necessidade de uma declaração de direitos pela ONU, há necessidade dos países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. Vocês entendem que eles querem nos convencer que o maior problema do Brasil são as redes sociais? E que isso vai ficar sendo repetido até que você aceite esse discurso como uma verdade absoluta? Porque não vai te restar outra opção? A direita não está na mídia. A direita está no povo que se manifesta exatamente através das redes sociais, que é exatamente o objeto que eles desejam controlar. O nosso discurso. E galera, isso já está acontecendo. Lula já assinou um decreto que abre brecha para criminalizar a opinião e ninguém está fazendo absolutamente nada a respeito. O Hugo nem se importa e o Davi Alcolumbre não querem embates porque eles estão citados em uma série de escândalos que, de novo, ninguém faz nada. Parece que a gente se acostumou com a Operação Abafa no Brasil e daqui a alguns anos sai uma matéria de jornal dizendo que essas investigações foram arquivadas ou que prescreveram. Menos o inquérito das fake news aberto há 7 anos. Esse aí não prescreve nunca. E você precisa entender que o sistema prefere ferrar com a vida do povo do que ir lá e fazer um impeachment de ministros que realmente merecem. É uma blindagem institucional. Mas que ninguém se intrometa, tá? Porque, como disse o Lula, dos nossos bandidos cuidamos nós. E veja como cuidamos bem de todos eles, né? Estão todos aí, sãos e salvos. E aí você quer meter que a culpa é do Flávio? Cria vergonha na sua cara, companheiro revolucionário do Leblon, que ouve o milionário Caetano Veloso e que gosta lá do Wagner Moura, que mora nos Estados Unidos. Entenda uma coisa, ou é o Flávio, ou é a ditadura que eles tanto nos acusaram. É a sua vida, a minha vida, dos nossos filhos. Não é um momento de união em torno de uma ideologia política. É um momento de união em nome da nossa última chance. Então, se formos taxados pós-eleição numa vitória do Lula, não é porque o Flávio articulou contra você. É só o nosso presidente articulando contra os interesses do próprio povo em nome do seu projeto perpétuo de poder. E aí, um mundo realmente democrático, eu não estou falando de Venezuela, Nicarágua, Cuba, China, também não verão saída para nós. Ficaremos sozinhos ao lado dessas ditaduras que massacram seu povo, mas que a esquerda pede que ninguém faça nada a respeito em nome da soberania dos povos. É o mesmo discurso que eles estão aplicando no Brasil. O golpe tá aí. Cai quem quer.